Shalom, shalom, Haverim Verhaverot, amigos e amigas de Techuvá. Estamos aqui em Tabira, na Beit Simha, na escola de Techuvá. Nós vamos falar agora sobre o uso da barba. O uso da barba não é um costume, é uma mitzvah, é um mandamento. Nós vamos começar em Vaikra. Acompanhe comigo, Vaikra, capítulo 26. Que o Eterno, bendito seja, possa abençoar esse estudo, esse comentário da Torá, para fortalecimento de todos que estão conosco, firmes na Techuvá, retornando às raízes da Torá, ou seja, o judaísmo. Em Vaikra, Levítico 26, Pasuk, verso 3, diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, mitzvot, e os fizerdes. Aqui diz, olha, no verso 7. Agora o verso 7. Então ali está falando de mitzvot. Vaikra 26 trata da obediência aos mandamentos. Uma das respostas, o que vai acontecer quando guardamos os mandamentos? O versículo 7 diz: e perseguireis a vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. O 8 diz assim: 5 de vós perseguirão 100. Olha a proporção: 5 obedientes a mitzvot, a mandamentos, conseguirão abater 100 pessoas, ou seja, um número humanamente desproporcional. E 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. O que a Torá está dizendo? Que a nossa força, Haverim, Verhaverot, não é carnal. A nossa força é espiritual. O que concede força para um homem de Hashem, para uma mulher de Hashem, bendito seja, não é a força do braço, nem a força de suas mãos, nem a inteligência humana dessa pessoa. O que concede força, a vitamina de um talmide, de um discípulo, é a obediência aos mandamentos. Ou seja, essa pessoa terá uma força desproporcional, uma força incomum. Então, a nossa força está na prática de mandamentos. 5 de vós perseguirão 100. 100 de vós perseguirão 10.000. Então, uma das bênçãos que percebemos aqui é que a Torá revela onde está a nossa força. A nossa força está na prática de mandamentos. Baruch Hashem. Agora, uma coisa interessante é que tem uma mitzvah que tem sido muito desprezada pela força cultural, e que não é um costume, como muitos acham, um costume judaico, um costume oriental, um costume de outras nações que não seja ocidental. É o uso da barba. Então, você fala, mas a barba vai falar só para homens? Não. Eu creio que as mulheres deveriam estudar mais sobre a barba, porque no Ocidente, as pessoas que mais se opõem à mitzvah da barba não são os homens, são as mulheres. Geralmente, um homem, ele quer, às vezes, cumprir até a mitzvah da barba, mas por causa da resistência da namorada, da noiva, ou da esposa, ou da mãe, essa pessoa se sente um pouco recuada, enfraquecida. E para o bem dessa pessoa, dessa haverá, dessa amigo, dessa mulher que me escuta, a barba, por ser um mandamento, diz os sábios que ela transmite luz para dentro da casa. Ou seja, se não tem ninguém que usa a barba dentro da sua casa perde uma faísca de chama divina, ou seja, uma faísca de luz divina. Se não tem a mitzvah da barba, ninguém cumpre dentro da sua casa, como que você vai se santificar obedecendo, observando as mitzvot? Porque mandamentos que eu não posso cumprir, eu tenho a obrigação, por ser um discípulo de Hashem, eu devo observá-lo.
Então, se não tem ninguém na sua casa que usa barba, você está perdendo uma mitzvah de ser cumprida, observada. Então, as mulheres, o assunto de barba cabe muito bem às mulheres, sim. Como muitos enganam, na verdade, acho que é assunto de homem. Não, deveria ser assunto de mulheres aqui no Brasil e nos países onde o costume dos homens é tirar toda a barba. Então, vamos lá. Nós temos aqui Vaikrar, volte um pouquinho atrás comigo, Vaikrar 19, onde está essa mitzvah? É uma mitzvah de número 44. Ela é uma mitzvah positiva, ou seja, como chamamos uma mitzvah positiva, ela é uma conexão de luz, ou seja, quando você cumpre uma mitzvah positiva, ela te conecta com a luz do Todo-Poderoso, do Eterno. Vaikrar 19, 1 e 2 diz: falou mais o Eterno a Moshe dizendo, fala a toda a congregação. Então as mitzvot, os mandamentos que vão vir em seguida agora, não é para somente sacerdotes, não é para roshim, líderes de congregação, que a gente vê uma pessoa, quando ela se torna rosh, ou ela se torna líder de uma congregação, ou ela se torna uma peça importante na congregação, aí ela se atenta para a mitzvah da barba, mas não é exclusiva dessas pessoas, não, é para toda a congregação. Aqui está dizendo, fala kahal, ou seja, fala a toda a congregação, e diz assim, olha, santos sereis, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. Então aqui vem inúmeras mitzvot que santificam o homem. Então, além de transmitir luz para dentro da tua casa, vai te conectar com a santidade. Então, ser santo está condicionado à Torá. Haverim, Haverot, ser santo, está conectado à Torá. Por isso que o verso 1 e 2 diz, sede santos, porque eu, Eterno, sou santo. Então, daí para frente, vem inúmeros mandamentos que faz do homem separado, santo para o Eterno. E um dos mandamentos que está aqui o início do 1:2 está falando para toda a congregação. Quando chega no verso 27, Passuque 27 de Vaikrar 19, diz assim, não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa barba. Segundo a Torá oral, a barba tem 5 cantos. 2 cantos no maxilar esquerdo, 2 no lado direito e 1 canto aqui embaixo. Então não pode rapar nem a garganta. Tem pessoas que falam, mas a minha barba desce para a garganta. Então nem a garganta pode passar navalha. Não pode retirar nada. Tem pessoas que tentam cumprir essa mitzvah do jeito dela, fazendo um desenho, fazendo um cavanhaque, aparando aqui embaixo. Não pode, porque vai ferir um dos cantos da barba. Um dos cantos da cabeça, mas esses cantos aí se refere à barba também. Nem danificareis, ou seja, no original, rapareis a ponta da tua barba. Então aqui, nós temos aqui onde está uma mitzvah que santifica o homem. Onde está um mandamento que santifica a mulher. Ou a filha, como na minha casa eu tenho filhos, que meu filho ele não tem como cumprir a mitzvah da barba, nem minha filha, nem minha esposa. Então, a minha barba santifica a minha casa. Então, ser santo está condicionado à Torá. Para uma pessoa falar que a barba é um costume judaico, e não a mitzvah, é um costume da pessoa, é um costume cultural, ela deve então anular o verso 6, que vem antes do verso 27, o verso 26, que diz que não pode comer nada que tem sangue. Então está liberado o sangue para essa pessoa, e a partir do 28 também está liberado, porque o 27 está entre o 26 e o 28, 29 e 30. O 31 pode virar para adivinhadores,
encantadores. Aqui tem inúmeros mandamentos proibitivos. Então, além da barba, a pessoa pode transgredir esses mandamentos proibitivos. Pode consultar adivinho, pode comer sangue, que está no 26. Ela pode também prejudicar o peregrino. Ela pode transgredir o Shabat. Então, hoje, tem muitas pessoas se autodenominando judeus que não usam barba. Judeus do século 21, que é isso? Judeu sem barba é como um Shabat sem santificação. Não tem como. E a barba é mitzvah da Torá, é mandamento, não é costume judaico, e até o Bnei Noah deve usar a barba, deve praticar a mitzvah da barba. Nós temos aqui o que significa a barba para um temente a Hashem, ao Eterno. Olha comigo, Shemuel Beit, segundo Samuel, capítulo 10. Segundo Samuel, capítulo 10, Passuque, verso 4 e 5. Então tomou Anum, os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade do talite, ou seja, estavam com talite, aí estavam vestidos até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber, Davi enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. Todo judeu que me escuta, todo cumpridor de mandamentos que me escuta, toda a congregação do Eterno deveria se sentir envergonhado se não cumpre a mitzvah da barba. Homens que passam navalha no rosto deveriam sentir vergonha. Aqui, o que significa um judeu sem barba? Vergonha. E aqui diz, olha, o finalzinho, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então venha para Jerusalém. Então, é sinônimo de vergonha. Uma pessoa que fala, eu sirvo ao Eterno, eu obedeço os mandamentos, e rapa a sua barba, ele deveria sentir vergonha. Aqui, olha, segundo Samuel, segundo Samuel 19, vá comigo, capítulo 19, 20. Porque a gente percebe que tem muitos homens usando barba, mas não é por cumprir mitzvot, é por moda, por achar bonito às vezes. Deveria entender que é uma mitzvah, e uma mitzvah da Torá, um mandamento que santifica a pessoa. Como uma pessoa pode falar, eu sou santo, separado até, passo navalha no rosto. 19, 20 diz assim, segundo Samuel 19, 20, diz assim o texto, porque teu servo deveras confessar que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro, que de toda a casa de Judá descia a encontrar-me com o rei, meu Senhor. Então, aqui o 21. Então respondeu Abissai, filho de Zerua, não morreria por Simei, por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Eterno. Então, aqui você vê que o pessoal retorna para Jerusalém, porque teu servo deveras confessar que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro, que de toda a casa de Judá descia a encontrar-me com o rei, meu Senhor. Você vê que lá atrás ele fez essa proeza, essa transgressão de rapar um dos lados da face dos soldados servos de Davi. E foi atribuído como transgressão. Vestes e barba na Torá
Nataná tem conotação de santidade. Onde você vê barba e vestes, Nataná, é santidade. Você pode olhar comigo, Salmo 106, Terrilim 106. E raspar a barba é sinônimo de humilhação e vergonha. E as vestes e a barba tem sinônimo, conotação de santidade. Terrilim 106, verso 16. A congregação aqui, as pessoas que anotam, estudam em casa, essas pessoas conseguem ensinar as pessoas sem quebrar princípios, tá? Porque você ensina as pessoas sem mostrar onde está, sem ler com as outras pessoas, isso confunde as pessoas, porque é conhecimento solto. Geralmente as pessoas ficam mais confundidas. 106 de Terrilim, verso 16, diz assim: E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo de Hashem. O que os Salmos 106 chamarão? De homem santo. Qual é o rosto de um homem santo? Olha aí agora, Salmo 133, verso 2. Como é o rosto de um homem santo? Salmo 133, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Então, qual é o rosto de Arão? O homem santo do Eterno? Barba. Este é o rosto de um homem santo. Não estou falando que todo homem que usa barba, ele é santo do Eterno, mas o rosto de todo santo usa barba. Nem todo homem que usa barba é santo, mas todo homem santo tem barba no rosto. Então vamos lá. Abra comigo Esdras 9:22. Esdras 9:2. Esdras capítulo 9, verso 2. Diz assim: Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então houve uma mistura de gente. Esdras, olha o que aconteceu. O 3: E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido, ou seja, símbolo de santidade, e o quê? E o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei assustado. Ou seja, ele se sentiu humilhado pela atitude dos judeus, e ele foi e raspou a barba dele por humilhação. As vestes rasgou e raspou a sua barba. Vamos ver, Davi Meller, você sabe que ele era um homem santo do Eterno, não era? Davi Meller, vocês sabem que Davi Meller é o que compôs cânticos espirituais de alta elevação. E vamos ver o que diz 1 Samuel acerca de Davi Meller, rei Davi. 1 Samuel 21, verso 13. Diz assim: Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, Davi estava correndo risco de vida, Saul estava perseguindo. Quando chega no 13 aqui, ele finge de doido, de louco, para se livrar da morte. Ele foi muito esperto. E diz assim: pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se de doido,
entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela sua barba. Então, qual era o rosto do rei Davi? Um rosto com barba. Baruch Hashem. Olha, Vaikra 21, verso 1 e 5. Tem algumas pessoas que vão tentar mostrar para você que barba é mitzvah de sacerdote. Beleza, vamos ver isso aqui. Levítico Vaikra 21, verso 1 ao 5. Você vai ver depois diz, fala aos sacerdotes. Aqui o 21 é para sacerdotes. Do verso 5, não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba. Baruch Hashem por isso, ou seja, a mitzvah de barba é exclusiva para todo Israel, principalmente para o sacerdote. No 19 é para toda Kahal. No 21, volta a falar para o sacerdote que ele não pode rapar a barba. Então não é só para o sacerdote. Aqui é para o sacerdote, aqui é exclusivamente para o sacerdote. Mas no Vaikra 19 é para toda a congregação. Agora, existe uma exceção. Vamos ver a exceção. Vaikra 14, 9. Quando eu posso rapar minha barba? Só por essa exceção. Vaikra 14, verso 9. Diz assim, Levítico 14, 9, e será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo e sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará sua carne com água, e será limpo. Então, por questões de enfermidade, aqui no caso lepra, o que estava suspeito de lepra, ele tinha que, no sétimo dia, rapar todo o corpo, não só a barba, mas ele tinha que rapar a sobrancelha e tinha que rapar todos os pelos que estavam declarados que poderiam prejudicar o diagnóstico, se ele estava leproso ou não, se ele foi curado ou não. Então, no caso de enfermidade, a Torá dá licença, tem a mitzvah que te permite rapar a barba. Está aqui. É somente nesse caso aí. Agora, qual é o limite? Né? Eu vejo Talmid Raham, sábios com barba, né, sem definição, barbas longas. Qual é o limite da barba? O limite da barba vai da aproximação da pessoa com o Eterno. E aqui, tem pessoas que defendem que não pode aparar nada. Tem rabinos que apoiam que não precisam rapar, não podem apontar, aparar com a tesoura, não pode usar nada. Agora nós vamos ver aqui em Samuel, 2 Samuel 19, 24. 2 Samuel 19, 24, nós vamos ver que é permitido sim aparar as pontas da barba, mas não pode raspar. 2 Samuel 19, verso 24, diz assim: também Mefibosete, filho de Shaul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito, ou seja, a barba. Aí não é rapado, é apontado, aparado. A versão no original, Mefibosete não tinha aparado a barba.
nem tinha lavado seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Então nós vemos na Tanar, não só aqui em outros lugares, também, né, exemplos de pessoas que aparavam a barba. Então não pode usar nenhum utensílio, nenhuma faca, nenhuma pedra amolada, não pode usar nenhuma gilete a ponto de rapar nenhum fio da sua barba. Nada. Só é permitido aparar. Então, você aparar muito rente à pele, também não convém para quem é zeloso de Torá e praticante de mitzvot. Porque tem pessoas que tentam fazer média, tanto com a sociedade como para o Eterno. Quem serve ao Eterno não precisa fazer média com ninguém. Você deve aparar sua barba. Agora, salvo por questões, existe critérios acerca do momento que você está vivendo fora do templo de Jerusalém, e pessoas que trabalham nas nações, e a empresa exige que se retire a barba. Isso aí deve ser conversado na empresa, a pessoa deve esforçar ao máximo. Agora, por última questão, a empresa exige a pessoa nos dias de folga e nas férias, e no período que não está na empresa, ela deve, com muito amor, cumprir esse mandamento que santifica essa geração. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.